Doutor Leandro Teles, tudo bem? Tudo bem, e você, Regina? Também. Prazer em recebê-lo. Que pauta importante, né? Essa do Bombeiros. Fiquei de olho aqui, ouvindo o André falando. É o básico que precisa ser dito e repetido, e repetido, e repetido. Não é, doutor? E quando surgem esses casos factuais, né? Quando a gente vê uma celebridade, um amigo, é importante para reforçar, dia após dia, as medidas de prevenção. O melhor trauma é aquele que não aconteceu. Ótimo, precisa isso. seguir a cartilha. Cartilha, É seguir cartilha. a risca. E aí, conversando sobre o acidente do Rodrigo Mussi, aqui mesmo, muitas pessoas falaram, eu não uso cinto atrás. Eu tenho um amigo que é extremamente cuidadoso e todas as vezes que a gente sai de aplicativo, porque eventualmente vai jantar, vai beber e tal, ele fala, o cinto. Então eu aprendi com ele a usar o cinto, inclusive no banco de trás. Mas não é um comportamento comum das pessoas, né, doutor? Isso é um grave erro. Na verdade, o banco de trás precisa do cinto e a obrigação não é só de quem está atrás, é de quem está na frente de exigir atrás o cinto. Até porque se as pessoas da frente estão com cinto boa. e de trás está sem, essa pessoa ela pode ser arremessada e machucar quem está na frente também. Que é o que a gente então, viu nas imagens. Agora até os aplicativos têm mudado, né? Onde o motorista vai poder sinalizar quando o passageiro recusar colocar o cinto. Colocar o cinto protege você, as pessoas em volta do carro e todo mundo na via. Então é uma medida simples. Quando você põe o cinto, você divide a energia para áreas que são menos graves. Você coloca a energia do impacto na pelve, no tórax e protege a cabeça, né? Porque a cabeça, quem viu as imagens, viu que ela é projetada e ela é sempre quem toma a pancada mais forte, com risco de vida, risco de coma, risco de sequelas. Então, uma medida simples. Para qualquer viagem, cinto atrás. E por que traumatismo craniano é uma coisa tão séria? Como que acontece um traumatismo craniano, doutor Leandro O traumatismo Teles? craniano, ele é muito sério exatamente por isso. A cabeça, ela alberga o órgão mais importante do corpo, que é o cérebro. Então você fala, mas está protegido, né? Tem osso por todo lado. Na verdade, quando você bate a cabeça, o cérebro ele vai ser arremessado contra esse osso que está em volta. E qualquer lesão dentro dele, no cérebro, nos vasos, que ocupa espaço, não tem para onde inchar. Não é igual o meu braço, que ele incha para fora. Como é uma caixa fechada, qualquer lesão lá dentro vai ocupar espaço, vai espremer. Então o risco de vida nos traumatismos graves é elevado. Hoje, entre 20 e 30 anos, a gente tem risco de vida e muita gente perde vida e anos produtivos por trauma de crânio. Acidente de carro, queda de altura, esportes. Olha essa imagem que interessante. Essa imagem é um desenho, né? Aqui tem vários tipos de machucados que acontecem. Olha lá, osso em volta. O cérebro desacelerou ou bateu numa superfície, que pode ser o asfalto, pode ser o volante, pode ser o próprio airbag sem cinto. Olha como você pode machucar o cérebro. Contusão cerebral. O cérebro ele é mole dentro. Então, o carro para, o osso para e o cérebro segue na inércia, batendo no osso. É o que parece uma pimenta? É lá dentro, lá na frente. O pontilhadinho. Contusão. O que parece uma pimenta é sangue dentro do ventrículo. Sangue dentro de uma área onde tinha que ter um líquido amortecedor. Olha aquele sangue também que forma entre o osso e o cérebro. Aquilo é muito comum em trauma. Você tem uma fratura, por exemplo, do osso e forma um hematoma. Só que perceba que não cabe muita coisa na cabeça. Exatamente. Cabe o cérebro. Se você tem alguma outra coisa ocupando espaço... Tá demais. Acontece a hipertensão, pressão alta na cabeça. E aí o sangue que tem que subir para a cabeça não consegue subir, porque tem um hematoma. Olha, essa imagem é real. Isso é uma tomografia. Olha o cérebro espremido por um sangue, esse branco, que parece aqui uma lente, ou parece uma manga, vai. O osso... Isso é sangue? Isso é sangue. O osso está até quebrado. Se você puder olhar no cantinho, tem uma fratura, machucou uma artéria e o sangue ficou entre a calota e o cérebro. Olha como o cérebro se espreme ali. E isso leva o paciente ao coma, pode levar a sequelas. Próxima imagem. Aqui, olha, um outro tipo de sangramento. Esse é um subdural, embaixo da dura mater. Olha, a pessoa bateu a cabeça e o sangue aqui parece uma meia-lua, né? Uma lua minguante. Esse branco não era para estar ali. Perceba como do lado de cá o cérebro está bem acomodado, do lado de cá o cérebro está espremido, né? Aqui muitas vezes o cara tem que ser operado para tirar esse hematoma. Próxima imagem. Aqui, olha, já é o cérebro machucado. Olha a região da frente. Tem uma seta ali para ajudar. Sim. Olha como o próprio cérebro, órgão, ele se machucou, ele se liquefez. Existe sangue, existe inchaço. E esse inchaço,
ele não é só na hora da pancada. Ele vai aumentando nos dias subsequentes ao trauma. A pessoa começa naquele segundo a travar uma briga que vai durar semanas, às vezes meses, anos, para recuperar essa função que foi interrompida na pancada. Olha um exemplo de um trauma. Olha os vasos em torno do cérebro. Então, uma pancada. Olha como o cérebro balança dentro da calota. Aqui, olha, um vaso se rompe, um hematoma acontece entre a calota e o cérebro. Essa imagem é ótima pra gente ver. Ali é o médico, ó. Ai. O médico, ele faz uma trepanação e aí o cérebro se recupera. Ali é a intervenção, né? O bombeiro chegou, levou para o hospital, e ali o cérebro estava preservado. É daquele jeito mesmo? Uma furadeira fura? Às vezes é furadeira, às vezes é uma craniotomia, uma craniectomia. Às vezes ele abre uma janela, tira o osso, mas ali é um exemplo de uma trepanação, de uma furadeira, como se fosse a furadeira que a gente usa em casa, lógico, o paciente monitorizado, totalmente controlado, mas isso pode salvar a vida. Tirando esse hematoma, se o cérebro não estiver tão machucado. Agora é comum que existam várias lesões dessas ao mesmo tempo em traumas grandes. Por isso que o EPI é importante. O capacete, o cinto, o airbag. E o comportamento. Não dirigir com sono, não dirigir com celular, não dirigir embriagado. Comportamento e EPI. Com isso você protege a sua cabeça para que ela não... A natureza tentou fazer isso. Colocando a mão na frente, colocando o osso. Só que a natureza não contava com o carro, né? O carro, o ser humano, ele cai de altura faz tempo, cai de árvore. A gente tem medo de altura. Só que a gente não respeita a velocidade horizontal. É verdade. A gente se sente seguro no carro. Só que não. A pancada pode ser semelhante a uma queda de muitos andares. E aí a gente fica pensando, um segundo, né? Às vezes é uma fração de segundo que determina outra história para sua vida. Exatamente. Às vezes pega um jovem. Hoje, inclusive, a gente teve um acidente gravíssimo nessa madrugada com o Fred Rincon, um ídolo do Corinthians. Jura? Fred Rincon, hoje Sim. Treinador, 55 anos. Ali a imagem do acidente. Ai! O carro. O Rincon estava no carro? Estava no carro. Ele está em estado grave, está passando por procedimentos em UTI, cirúrgico. Deus abençoe. Foi uma colisão muito grave com um ônibus. Não citei muitos detalhes ainda, mas para mostrar isso que você falou, que é um segundo, é um momento. E a violência da pancada. Vamos ver de novo? Mesmo com cinto, com airbag, o problema já existe. Sem isso, a chance de sobrevida num tipo de acidente como esse é... Ele está em estado grave? Ele está em estado grave, mas está lutando, né? Está lutando como o Rodrigo. Ele é colombiano? Colombiano. Adorava ele. Seleção colombiana. Foi campeão com o Corinthians em 2000, campeão Sim. mundial. Foi ídolo do Corinthians. E sempre foi um símbolo de ser um touro, um cara muito forte, homem né? forte. E vai vencer mais essa batalha, com certeza. Se Deus quiser. O carro estava vindo e o ônibus, não dá para saber o que aconteceu, né? Nesse caso não dá sinal para piscando. saber. A gente só tem essa imagem, lá. mas a intensidade e esse choque ele é transmitido para o corpo, né? Mas se o corpo estiver mais protegido, você minimiza esse impacto, né? Bom, que Deus o abençoe. Temos perguntas do pessoal de casa, vamos lá. A primeira pergunta que mandou foi a Laura. Como saber quando devemos procurar emergência após um trauma na região da cabeça? Muito comum bater a cabeça, né? A maioria dos traumas são leves, mas tem alguns que são moderados a graves. Algumas dicas. Se a pessoa perdeu a consciência, bateu a cabeça e desmaiou, mesmo que tenha acordado, procure a emergência. Se depois da pancada surgiu algum sintoma neurológico, eu bati a cabeça, depois estou com visão dupla, tontura, estou vomitando. Fazendo confusão? Confuso, não sei onde eu tô, ou estou com... as coisas estão rodando, ou estou com formigamento. Olha, qualquer sintoma neurológico depois de uma pancada, procure a emergência. Hoje em dia a gente tem a tomografia, um exame fácil de fazer, praticamente inócuo, a gente consegue resolver grandes casos. Extremos de idade, bebezinho muito pequeno caiu, melhor levar para a avaliação de um pediatra. Um idoso caiu, bateu a cabeça, às vezes a pessoa está bem, mas a energia do impacto é grande. Por exemplo, acidente de carro, melhor procurar. Acidente de altura, ou outra pessoa que estava junto se machucou feio. Quando a energia é muito grande, procura o hospital. Quando o paciente usa remédio que afina o sangue, pessoa que usa anticoagulante, a pessoa também quando bate a cabeça, é importante ter um pouco mais de rigor nesse acompanhamento. Esses casos são os casos principais que você precisa buscar a emergência. Não dá para observar quando acontecem esses critérios que eu falei. Perfeito. Mais uma.
Maria Fernanda, todo traumatismo craniano precisa de cirurgia? Boa pergunta, Maria. Não. Na verdade, a maioria dos traumatismos não precisam de cirurgia. O médico vai avaliar, vai fazer exames. Às vezes até existem lesões, mas são lesões pequenas. Aí o médico ele vai observar. Aquilo vai atingir um máximo de edema e o corpo pode reabsorver. O médico ele vai intervir em casos peculiares. Traumatismo grave, onde tem alguma coisa que ocupa espaço, que ele consiga tirar. Ou quando ele tem que pôr um catéter. Foi até o caso do Rodrigo. No meio da cirurgia eles colocaram um catéter para monitorizar a pressão, para ver se a pressão da cabeça sobe ou abaixa. Então, são casos peculiares. Às vezes o médico não consegue agir no conteúdo. Então, o que ele faz? Ele abre a calota, ele tira o osso e permite que haja um inchaço e que depois esse inchaço se perca. Então, casos cirúrgicos são a minoria, são para traumas mais graves, mas podem ser um divisor de águas para salvar vidas, mas a maioria dos casos não são cirúrgicos. Aí abre o osso, tá? Depois como é que cola? Com aqueles Aí grapinhos? tem vários jeitos. Você pode abrir uma janela, você pode colocar esse osso embaixo da pele, na barriga, guarda o osso aqui. O corpo guarda o osso. Não Depois que acredito. desincha, você tira o osso e coloca, já está moldado, de volta em semanas, a meses depois. Às vezes isso não é possível, porque lesou o osso, teve fratura, aí você pode fazer um implante. Uma prótese. Como se fosse uma impressora 3D, aí você coloca uma prótese fechando essa calota. Mas isso é depois. No momento a briga é pela vida, é pelo espaço. Então você ou age no conteúdo ou age no continente, né? Então você tem que estar sempre vendo se cabe ou não cabe e se a área é mais ou menos eloquente que você vai mexer. Eu acho medicina o máximo. Eu acho medicina É o máximo. o máximo. E sabe que essas cirurgias para trauma de crânio, isso antecede a anestesia há milhares e milhares de anos que já é feito trepanação, porque o homem já faz guerra, já cai de Bate a altura, cabeça. bate a cabeça há muito tempo. Então a neurocirurgia, neste ponto, ela se desenvolveu até antes da medicina tradicional. Que coisa. Mais uma pergunta. Da Lilian, em quais casos existe risco de sequelas neurológicas? O risco de sequela depende da área e do tipo de lesão que aconteceu. Se o cérebro ficou esmagado externamente muito tempo, ou se em si ele machucou, existe um risco de acordo com o local. Tem locais que contemplam uma lesão maior, porque são áreas mais amplas, com questões mais cognitivas ou emocionais. Tem áreas que são mais críticas, a área da fala, a área de movimento. Então depende do tipo do impacto, depende da intervenção médica e da área exata. Se aquela área é muito importante e o trauma machucou demais aquela área, existe o risco de sequela. Mas a gente não fala em sequela antes de um tempo, porque surpreende. O caso do Rodrigo é um caso surpreendente, onde ele lutou pela vida e agora já está lutando para ser estubado, já está com algumas reações. É um processo lento e que pode trazer muita surpresa, principalmente no cérebro jovem. Eles podem se recuperar e alguns podem ficar com poucas ou até nenhuma sequela. Maravilha. Mais uma pergunta. Da Miriam, é verdade que precisamos manter a pessoa acordada após um trauma na cabeça para ela não piorar? Você já ouviu isso? Claro, caiu, criança quando cai não deixa dormir. Não pode dormir. Aí a criança tá toda molinha, não sei o que, não pode. Aí a criança fica irritada, é um perrengue. Pelo menos quando minha filha era pequena era assim. Essa resposta não é tão fácil. Em termos de gravidade, não muda nada você deixar a pessoa dormir ou não dormir. O que vai trazer a gravidade é exatamente o impacto, se machucou ou não. A gente às vezes recomenda ficar acordado mais para você vigiar o sintoma. Então é bacana. Criança bateu a cabeça, olha, se tá acordado, tá falando, tá brincando, a gente sabe que tá bem. E também às vezes o próprio sono já é um sintoma, né? Então é mais por uma questão de vigilância. Mas aquilo de você ficar a todo e qualquer custo mantendo a pessoa acordada, isso nem sempre é possível, é factível e não muda. Tem gente que fala, não, eu mantive acordado porque se cair num sono, entra num coma e não volta mais. Isso é mito. O que vai dizer se vai entrar em coma ou não e a gravidade é o tipo de impacto. Mas realmente, se a pessoa está desperta depois de uma pancada, denota que o trauma foi bem gerenciado e você consegue vigiar esta pessoa por um tempo melhor, conversando com ela, vendo ela bem. Então é uma meia-verdade, vai. Às vezes, até depois do estresse, da pancada, a pessoa relaxa. Eu acho que é natural dar um sono, uma moleza, né? É natural, porque é um estresse, né? É. Para todo mundo.
E aí, eu acho que você tem que usar aquele critério da outra pergunta. Sim. Então, você pode deixar a pessoa dormir, acompanhar, ou até acordá-la de vez em quando, para fazer essa vigilância. Não é a qualquer custo, mas depende do trauma. Se for um trauma suspeito, eu, até como pai, como médico, prefiro pecar pelo excesso. Eu acho melhor levar sem necessidade do que não levar. Eu também. Criancinha, outra coisa que é importante é olhar se não deu algum amassadinho na calota. A calota da criança ela é muito molinha. Então, se tiver qualquer tipo de desnível, assim é melhor levar. Sempre levar. Eu acho. Na dúvida, leva. E não é só levar na hora. Às vezes, você tem que levar depois. Você leva na hora, faz uma tomo, e idoso acontece isso. 1 mês, 2 meses depois, surgiu um sintoma, leva de novo. Porque tem sangramentos que vão dar sinal depois de semanas até meses. Tá. Mais uma pergunta da Yasmin. Quais situações são mais frequentes e perigosas e como podemos nos proteger delas? Pergunta importante. O melhor trauma é o que não aconteceu. Primeira coisa, respeite o carro. Respeite a velocidade horizontal. Você não vai sentir medo, porque o ser humano não anda de carro há muito tempo. Tem poucos anos que o carro existe, que a gente anda com trem, com carro, com helicóptero, com avião. A gente tem medo de altura. Então, respeito. Acidente de carro é a principal causa. Acidente de bicicleta, hoje em dia muito ciclista, acidente de motocicleta, queda de altura, queda de laje. Aqui no Brasil tem uma casuística ampla com queda de laje. Porque muitas vezes elas não são protegidas. Não falta o parapeito, ou o parapeito, ele não tem a altura adequada. Tem muita pipa, né? Então o jovem vem empinando pipa e de repente, bumba, cai da laje. Então, cuidado. Esporte, as pessoas não... Hoje o futebol está mudando, né? Choque de cabeça para tudo, entre o médico, porque trauma de cabeça em esporte é uma coisa que pode acontecer. Idoso, a principal queda é a queda da própria altura. Então, quando você tira um tapete, quando você coloca um calçado, quando você muda a iluminação, quando você põe um corrimão no banheiro, você evita um traumatismo craniano que no idoso pode ser fatal. Então, as situações principais são essas, são às vezes do dia a dia, né? Bom, sempre muito esclarecedor conversar com o Dr. Leandro Teles. O site do Dr. Leandro Teles é leandroteles.com.br. O Dr. Leandro Teles é médico neurologista. Está no Instagram como neuroleandroteles, sem nenhuma letra dobrada. Olha que excelente sugestão de leitura para o seu final de semana, para os seus feriados. Os novos desafios do cérebro. Você encontra facilmente esta publicação e as outras também, né, doutor Leandro? Facílimo. Você consegue encontrar os livros ali, dando uma busca na internet, no meu site, nas editoras, nas grandes livrarias. Esse livro a gente lançou na pandemia, em 2020, e agora que a pandemia deu uma controlada, a gente vai fazer um lançamento presencial no dia 26 de maio, mês que vem. 26 de maio, aqui na Livraria Paulinas, em São Paulo, palestra e uma tarde de autógrafos. Que legal! Do livro Novos Desafios. Ele não teve o presencial, foi um lançamento virtual. O evento é gratuito, está todo mundo convidado. São livros para pessoas leigas, assim como eu, assim como você, um conteúdo muito gostoso e a gente se informa e previne acidentes, né? À medida que a gente vai tendo do conhecimento. Previne, e você gera uma onda. Quando você aprende e desenvolve bons hábitos, você estimula bons hábitos, isso vai levando a uma corrente e a gente se protege. Sem dúvida. Muito obrigada, saúde para a família, feliz Páscoa. Para nós. Bons feriados e até breve. Bom programa, Regina.